Deixa-me falar agora com o Vitor Irajá aqui. Vitor, na sua análise, você disse que o Bolsa Família é um diagnóstico de um problema? De um problema, Leandro, do Brasil, de conseguir consolidar uma agenda de crescimento sustentável e constante. Isso porque muitos economistas, inclusive, já tratam, por exemplo, essa década entre 2014 e 2024 como uma década perdida, como foi a dos anos 80. Vai no destaque, entre essas retrações da nossa economia e os chamados voos de galinha, o Brasil cresceu de verdade cerca de 3% durante uma década. Durante, por exemplo, os 2 primeiros anos do segundo mandato de Dilma Rousseff, ali em 2014, o Brasil teve uma queda de 7% do PIB. Temer conseguiu dar uma pequena revertida, pegamos ali um crescimento de um pouco acima de 1% durante o governo de Michel Temer. Logo depois veio a pandemia de coronavírus. Bolsonaro ficou no 0 a 0, porque a economia retrai cerca de 4%, depois avança cerca de 4%. E agora a gente acompanha assim, um crescimento robusto no ano passado, mas, de fato, houve uma década perdida entre 14 e 24, que remete, por exemplo, aos anos 80, né, chamada, de fato, de a década perdida. Portanto, inclusive, esse diagnóstico feito pelo presidente Lula, ele vai na linha correta, exatamente de garantir que uma nação ela tem uma capacidade produtiva, tem um ganho de produtividade significativo para que não dependa de programas sociais de uma forma tão ostensiva. O Bolsa Família, por si só, é um programa social muito efetivo, ele é muito focalizado e ele tem um retorno do ponto de vista econômico que já foi constatado, por exemplo, por muitos estudos, exatamente por fomentar o crescimento e o desenvolvimento econômico de regiões em que, por exemplo, o mercado de trabalho ele é mais desaquecido. Essa fala do ministro Wellington Dias, Leandro, ela tem uma correlação com a regra de proteção que foi criada em 2023, já nesse governo Lula, para que as pessoas tenham uma proteção de 2 anos, como ele disse, se, por exemplo, se empregarem, não percam o benefício caso sejam demitidas do trabalho. Agora, essa que é uma grande questão. Hoje, o desemprego está muito baixo, está em 6,2%. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico de daqui para frente sobre a efetividade de um programa que é de suma importância para o Brasil, um programa que focalizado, ele tem um custo, inclusive, se a gente parar para pensar, ele é alto, mas ele é relativamente baixo, se a gente pensar na efetividade dele de 160 bilhões, por exemplo, para esse ano, né, se comparativamente a gente comparar com programas da mesma filosofia, com uma efetividade mais baixa, a gente percebe que, na verdade, focalizando-se no Bolsa Família, o Brasil tem um ganho do ponto de vista econômico, do ponto de vista de fomento, principalmente ao consumo e à produtividade, mais significativo do que outros programas menos setorizados, como o Bolsa Família, que atinge hoje cerca de 54 milhões de pessoas.